Bom, nosso projeto é a calculadora de saúde. Nesse projeto a gente tem basicamente três tipos de funções diferentes. As funções de cálculo, as funções de armazenamento e as funções de interface. A primeira função de cálculo é a função de cálculo do IMC, que basicamente tem aqui bem simplesinha a fórmula para o cálculo do IMC, peso dividido por altura elevado a 2. Aqui um comentário explicativo. A segunda função de cálculo é a função de classificar o IMC, que de acordo com o resultado dessa função, calcular IMC, ele retorna os valores, né, magreza, normal, sobrepeso, obesidade, de acordo com os valores retornados. A terceira função de cálculo é a função de calcular o TBM. Aqui tem um comentário explicativo, né, falando qual fórmula eu usei e como funciona o cálculo do TBM. E aqui as fórmulas para o cálculo dentro da função. Agora a gente entra nas funções de armazenamento. Essa primeira função, salvar resultado, é a função que vai retornar o arquivo de texto, né? O arquivo .write. Essa função faz com que venha, ao terminar a execução do programa, seja gerado um arquivo de texto. Essa função exibir histórico é a função, né, como o próprio nome já diz, para exibir o histórico de resultados que a gente obteve na execução do programa. Essas duas são as funções de armazenamento. Agora a gente entra nas funções de interface, que são as funções basicamente o que vai aparecer no terminal, né, quando a gente executar o programa. Essa função menu principal, ela através da estrutura de while, ela gera um menu, que é o menu onde a gente vai escolher se a gente quer calcular o IMC, ou o TBM, ou ver o histórico. E ao digitar 4, a função simplesmente encerra e o programa acaba. E essa é a primeira função de interface, a função que exibe o menu principal inicial. Essa função menu IMC é a função que exibe o menu para calcular o IMC, caso a gente clique na opção 1, opção de calcular IMC. E aí ele faz algumas perguntas sobre peso e altura, sexo, e gera o resultado de acordo com as funções que eu mostrei anteriormente do IMC. E da mesma forma funciona com o cálculo do TBM. Essa função é de interface, é a função do TBM, função de calcular o TBM, que funciona basicamente do mesmo jeito da função de IMC, mas agora para calcular o TBM, né? E também tem outra função de interface que está aqui no começo, que é a função de limpar a tela, que é basicamente só para limpar o terminal e organizar para ficar mais visualmente agradável quando o programa for executado. E aqui ao final a função para executar todo o programa. Agora a gente vai ver como o programa está funcionando. Colocar o programa para rodar, ele vai gerar aqui o primeiro menu e a gente escolhe qual opção a gente quer. Vamos escolher a opção 1 primeiro. Ele vai perguntar o nosso peso, vamos colocar 85, e a altura em metros, 1,80. Seu IMC é 26,23, classificação sobrepeso. Sugestão: considere atividades físicas regulares e uma dieta balanceada. Pressione Enter para voltar ao menu principal. A gente pressionando Enter, como já disse, executou a função limpar a tela, ele limpou o terminal e agora voltou para o menu inicial novamente. E também gerou o arquivo txt, né? Aí aqui agora a gente tem a opção de ver histórico, né? Então se a gente apertar 3, aqui ele mostra o que tem no arquivo txt, certo? E sempre ao final da execução do código ele vai mostrar esse pressione Enter para continuar, para a gente voltar para o começo. Ele só vai encerrar o programa se a gente digitar 4, né? Agora vamos para a segunda função, a função de calcular o TBM. Ele vai perguntar seu peso em quilos, 85, digite sua altura em metros, 1,80, sua idade, vamos colocar 23, e seu sexo, homem/mulher, vamos colocar homem. Sua taxa metabólica basal, esse valor por dia. Sugestão: para perder peso, consuma menos calorias. Ele dá algumas sugestões, algumas
coisas, algumas sugestões padrões aqui de alguns textos padrões. Agora, ver o histórico a cada resultado, ele mostra o que foi calculado, né? Então, na nossa primeira execução, ele pegou o IMC, né? E na segunda execução a gente calculou o TBM. Então, ambos os resultados ficam no histórico underline saúde, que é o nome padrão que eu dei pro arquivo TXT que vai ser gerado. E fica aqui, e sempre que a gente clicar em ver histórico, ele vai mostrar tudo que está dentro desse arquivo. E basicamente o programa é esse. De novo, pressione Enter para continuar. Enter, escolha uma opção. E agora, se a gente apertar 4, ele encerra o programa. Obrigado por usar a calculadora de saúde. O programa é basicamente esse.